Você conhece o filme Eles Vivem? Não. Conhece sim, você vai gravar o vídeo. Ah, é verdade, vi ontem. Eu também. Eles Vivem é um filme de 1988, dirigido pelo lendário diretor John Carpenter. Além desse filme, ele dirigiu Christine, Halloween, qual outro mesmo? Enigma de Outro Mundo. Enigma de Outro Mundo. Filme bom, filme legal. Bom. É verdade. O filme conta a história de um morador de rua incrivelmente bombado, que não tem dinheiro pra comprar uma casa, mas ele tem dinheiro pra comprar creatina. E shampoo pra cabelo. Muito shampoo. E além disso, ele acha um óculos lá em determinada parte do filme e que ele começa a ver o mundo que ele não enxergava antes e enfrentar hostes malignas. Caramba. Mas é isso mesmo, ele fica daltônico. Fica daltônico e começa a enxergar ETs. Mas e se a gente falasse que esse filme não é sobre ETs? E nem sobre óculos escuros, muito menos sobre creatina. Um pouquinho. Um pouquinho, bastante. Aqui nós constrói fibra! Então, se você não apagou a luz, apaga a luz que está começando o Luz Apagado. O filme começa apresentando um morador de rua chamado John Nada, que realmente é o nome dele, né? É, o nome dele. Ele chega na cidade meio perdido, à busca de uma oportunidade. Ele recebe alguns nãos em agência de emprego na época, mostra muito o cenário da cidade lá onde ele está incluso. E aí a única oportunidade que ele tem é numa obra. E o cara é muito forte, né? E ele é muito forte, dá muito close nisso. Então ele se dá muito bem Bota nisso. a mochilinha, né? É. E é lá que o cara conhece, inclusive, o pai do Chris, né? O pai do Chris, o Frank. O Frank Frank, parece Frank. muito o pai do Chris, também um homem muito musculoso. Um homem muito musculoso. É. E é através do Frank que ele chega até um assentamento de outras pessoas sem teto, que é uma espécie de MST, uma ocupação. O que é aquilo, cara? Cara, é um grupo de pessoas que também são sem teto, de certa forma, e eles montam um acampamento comunitário ali, onde eles dividem o pão e assistem TV. Né? E o filme dá muita ênfase pra isso, porque eles estão lá no meio do nada, mas eles têm uma televisão lá e começa a aparecer uma interferência naquela TV. Uhum. E aí, por curiosidade, o John Nada, ele... que é muito engraçado esse nome, sempre que eu falar vou achar engraçado. É bom pro caramba. Quando o John Nada ele começa a perceber que tá dando aquela interferência, ele também percebe simultaneamente uma movimentação estranha numa igreja da frente, que tem ali da comunidade. E é nessa igreja que quando ele invade, o cara descobre que existia uma espécie de base para uma seita que estava organizando um movimento de resistência. Até então nós não sabemos contra o que, mas os caras tinham vários óculos escuros espalhados por lá. É, ele encontra uma caixa desses óculos, aí ele se esconde porque ele vê que alguém pode ver ele e volta pro acampamento. E quando ele volta pro acampamento é quando começa uma operação policial, né? A polícia chega assim, batendo os caras, atravessando as coisas com escavadeira, destruindo tudo. Os policiais com escudo. É uma cena muito contemporânea pra São Paulo, parece muito tipo essas movimentação que tem quando a polícia enfrenta manifestante e tal. Então eles a princípio vão na igreja pra pegar esses revolucionários e aí a galera meio que foge pra sua comunidade e aí a polícia vai atrás. E aí do nada brotam a galera com os escudos, que eles não descem carro nenhum, só aparecem ali, espana eles ali e aí vem reto escavadeira, derruba tudo. E aí o John Nada fica meio perdido, ele vê uma galera morrendo, apanhando, tomando tiro de bala de borracha, ele entra dentro da igreja, ele encontra um óculos. Quer pra colocar também? Não, era só essa, só coloquei porque eu quis mesmo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Amanhece o dia, o John Nada, ele começa a ver lá os destroços, e ele percebe que, tipo assim, ficou uma caixa pra trás. Uma caixa de quê? Uma caixa de óculos, da 25 de março. Aí ele pegou aqueles óculos e falou, vou esconder esses óculos, porque se essa galera tava atrás e queria matar todo mundo, alguma coisa tem neles. E ele derruba um desses óculos. E aí, como ele já tinha guardado os outros na caixa, ele falou, bom, esse aqui eu vou ficar pra mim, né? Não custa nada. Ele pega e coloca esses óculos. E o que acontece, Vinícius, quando ele coloca esse óculos? Quando ele coloca esses óculos, ele começa a enxergar a verdadeira verdade das coisas. Verdades, cara. Ele começa a enxergar que por trás de todo o outdoor, jornal, até do próprio dinheiro das pessoas, existe uma mensagem oculta. Existem textos que, na verdade, nos dizem para fazer coisas que nós não necessariamente queremos fazer, mas que seriam as ordens de uma elite que nos governa secretamente. Uma elite de quê? De extraterrestres. Extraterrestres, que só podem ser vistos quando você coloca o óculos. O óculos. Tu já sente uma tensão, o diretor consegue criar toda essa tensão, e ele já começa a se comunicar, alguém nos enxergou. E é depois que eles são comprometidos que o protagonista resolve ir um pouco mais a fundo nisso. E aí que muita coisa acontece, né? Ele descobre que tem humanos colaborando com essa galera. Ele comete uma espécie de massacre num banco,
onde ele chega e começa a atirar em alienígenas que ninguém sabia que eram alienígenas, mas que ele estava vendo, então a coisa toda fica um pouquinho duvidosa. Inclusive nesse momento que vem a pior piada do filme, mas que também é maravilhosamente excelente e meio tosca, né? E casa muito com o filme. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. E também, após essa cena, tem uma cena muito emblemática no filme, que é quando ele e aquele amigo dele lá, do início, o Frank, eles se encontram. Então, como ele teve aquele assassinato no banco, mas ele estava atirando nos extraterrestres, ele está sendo procurado. E o Frank, como um bom amigo, fala assim, cara, mesmo assim, tu vai ser pago pelo trabalhar na obra. E leva o dinheiro pra ele. E ele não tá querendo mais, não se importa mais com o dinheiro. O que ele quer é mostrar pro Frank a realidade. Nós estamos sendo manipulados e tal. E até a princípio, ao olhar do Frank, parece muito que ele surtou, que ele tá doido. E o Frank não quer ver essa realidade. E que gera uma grande luta, acho que uma das maiores lutas do cinema. Maiores literalmente, porque a cena tem 6 minutos. Os caras passam 6 minutos se estapeando, se jogando no chão, dando chute, pontapé, mordendo na orelha, cabeçada. Sabe por que ela não é maior só? Por quê? Porque é a luta do Batman vs Superman. Que é Snyder, né? Snyder é o melhor diretor. Pô. Sim, de todos. Inclusive, o Snyder deveria dirigir uma continuação deles. Eu acho que podia ser. No, God! Inclusive, o Snyder deveria dirigir uma continuação deles. Eu acho que podia... Snyder é o melhor diretor. Sim, de todos. Inclusive, o Snyder deveria dirigir uma continuação dele. It's time to stop! It's time to stop, okay? Por mais que possa parecer um pouco exagerado, essa cena da luta até que faz bastante sentido, porque é uma analogia com a dificuldade que as pessoas têm de se desprender das suas próprias crenças, que inclusive é a grande crítica, a grande metáfora do filme, a ideia de que existe uma ordem invisível que nos controla e que nós, na nossa cegueira da rotina, do costume, não conseguimos perceber, e mesmo quando alguém percebe e tenta contar para os outros, esse se passa por louco ou por inconveniente, afinal ele está quebrando uma superestrutura que muita gente se interessa muito por manter. Inclusive a metáfora se tornou tão popular que foi usada pelo filósofo esloveno Slavoj Žižek no seu documentário A Perverse Guide for Ideology. A Pervert's Guide to Ideology. Onde ele fala a respeito da famigerada ordem invisível, que seriam esses grupos que nos controlam por debaixo dos panos, assim como da importância da ideologia, que na prática é uma forma de controle da mente, um controle autoimposto, quando nós seguimos as regras que outras pessoas colocaram pra gente seguir, mas que na prática, pra gente é só rotina, a gente nem sabe que tá fazendo isso. Ideology should be glasses which distort our view, and the critique of ideology should be the opposite, like you take off the glasses so that you can finally see the way things really are. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. Isso tem muito a ver com a Caverna de Platão também, que enquanto uma pessoa estava enxergando a realidade, as outras não acreditavam, não entendiam que o que ele estava falando era verdade, porque elas estavam vivendo dentro de uma ilusão e que não queriam enxergar a verdadeira realidade das coisas, que é o que tu falou lá no início. A verdadeira verdade das verduras. As verdades verdadeiras. It is as if he is well aware that spontaneously he lives in a lie, that the glasses will make him see the truth, but that this truth can be painful, can shatter many of your illusions. Tanto que no filme muitas pessoas, mesmo conhecendo a realidade, acabam se voltando contra os outros humanos e trabalhando para eles, justamente porque faz mais sentido você se colocar contra a sua classe do que você se colocar contra as pessoas que te oprimem, que são muito mais poderosas do que você. Inclusive uma coisa que eu não gosto desse filme, eu não vou dar spoiler, mas vou falar, é a reviravolta que tem na parte final, né, que traz exatamente isso, que é uma pessoa que acaba aderindo ao sistema, mesmo sabendo que ele controla as grandes massas e controla a nossa vida, nos forçando a viver numa coisa que não é a realidade, e no final a gente descobre que a pessoa soube a vida inteira sobre aquilo ali e que... Não, mas isso é mó bom. É bom, não. É uma das partes boas. Como o filme é um plot twist. Não, a cena tem uma importância não só como plot twist, mas também como metáfora. Você percebe que da mesma forma como o Cypher no Matrix,
Tem gente que vê a verdade, mas quer manter os olhos fechados, porque assim é mais fácil. E será que a gente não tá vivendo uma realidade que a gente quer, porque a gente não aguentaria a verdade? Você não aguenta a verdade. You can't handle the truth! Curiosamente, apesar da premissa complexa, o filme até que foi um grande sucesso, arrecadando mais de 3 vezes o seu orçamento, inclusive se tornando um filme cult. E até hoje o filme ele é muito bem avaliado pela crítica, ele continua sendo um filme super atual, que tem a sua linguagem muito bem definida, e é um filme da época, mas ele deixou a sua marca, ele assumiu, né, essa forma mais caricata, os efeitos especiais, e que a imagem do Eles Vivem ela é utilizada e vinculada hoje em campanhas políticas, mostrando que existe algo por trás, alguém tentando manipular, além também de ser meme que todo mundo conhece, todo mundo sabe, e realmente eles conseguiram criar uma marca do filme, e isso não é pra qualquer filme. Inclusive essa questão do meme é bem legal, porque o filme ele não tem medo de ser um pouco brega, até meio caricato, inclusive pra época em que foi feito. Sim. Ele é um filme bem autoconsciente, que não se leva tão a sério, e diga-se de passagem, se envelheceu muito bem, tanto que o filme é divertido, além de ter uma mensagem interessante. Hey, what's wrong, baby? Então é isso, galera, Vini Roger aqui, esse é mais um vídeo do Luz Apagada. Muito obrigado para quem nos acompanhou. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, dar o like e deixar nos comentários sugestões de outros filmes. Ou xingamentos também. Ou também se quiser xingar a gente, pode xingar, fique à vontade. Então é isso, que a luz esteja sempre apagada. E frase do filme. E a frase do filme, qual que vai ser a frase desse? Eles vivem enquanto nós dormimos. Então é isso aí, apaga a luz aí, Guilherme. Não, apaga a outra luz aí. Caramba, o Guilherme nem consegue apagar a luz.